Não. Esse aqui. Não, tá errado. Pronto. Pronto. Olá, conseguimos? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Gu? Seja bem-vinda, Cris Krum e todo mundo. Eu vou fazer uma coisa de fixar aqui os comentários. Live. Não vou escrever live, porque todo mundo já sabe o que é, né? Vale a pena calcular iluminação? Poste. Comente. Comente. Aproveita e envia para o seu amigo que acha que não precisa calcular nada. Publicar, fixar. Pronto. Então, aqui eu vou ficar passando mal de calor, mas é o jeito, né? Senão o som fica ruim. Não vai rolar. Vou desligar isso daqui. Bom, seja bem-vinda, galera. Seja bem-vinda, Cris Krum. Tem um monte de coisa que a gente vê na internet, algumas de qualidade, outras nem tanto, alguns mitos, algumas verdades e outras nem tanto. E alguém comentou esses dias aí em algum grupo, calcular ou não calcular, blá, 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 é um tema que sempre dá muita polêmica, né? Porque tem gente que fala que não precisa calcular, tem gente que ensina a iluminação afirmando que não precisa calcular. E aí por isso que a gente resolveu fazer essa live para falar um pouco desse assunto. Você precisa calcular? Você acha que você precisa? Então, você que está aqui na live, seja bem-vindo. Eu vou apresentar a Cris, vou pedir para ela se apresentar também. Mas se você está aqui porque você se interessa por esse assunto, então comenta aí se você acha que precisa calcular ou não, se iluminação precisa calcular. E a gente vai desenvolver, a gente fez algumas pesquisas, algumas coisas aqui. Bom, naturalmente eu faço live do jeito que eu acho que eu gostaria de assistir uma live. Eu não gosto de live que a pessoa fica falando sozinha, eu não tenho tanto interesse, não acho tão divertido e por isso eu não tenho interesse. E da mesma maneira, eu não tenho interesse quando a pessoa fica apenas falando, contando história. Pode ser a história da pessoa mais importante que já pisou na Terra. Ela contando a história é uma coisa. Imagens rolando para ilustrar essa história e explicar uma coisa ou outra, para mim se torna muito mais rico. Então, imagens a gente arruma, tanto que a gente tem muito projeto, né? E também porque a gente pegou algumas na internet para ilustrar. Só que eu convidei uma pessoa que eu admiro e que eu tenho admirado cada vez mais, é a Cris Krum, do Rio Grande do Sul, de Santa Maria. Ela tem uma história super legal e em vez de eu contar a história dela, é melhor ela contar. Eu a conheci num congresso de iluminação e então vou te pedir para se apresentar aí, pessoal. Desculpa, se apresentar a Cris para o pessoal. Joia. Então tá, em primeiro lugar aí, muito obrigada, né, Hugo, pelo convite, né, é um prazer aí estar na tua live, compartilhar aí ideias, conhecimentos, é um prazer, né, foi muito legal desde que a gente se conheceu, né, no LED Forum, eu venho acompanhando o teu trabalho, admiro muito o teu trabalho também, então, e achei, assim, super pertinente aí tu trazer esse tema, né, pra gente discutir, já que é algo, assim, que está no meu dia a dia aí há 12 anos, né, levantando a bandeira aí do projeto de iluminação, de uma iluminação bem pensada, bem trabalhada, calculada, né. Então, para vocês me conhecerem um pouquinho, né, vou contar brevemente aí a minha história, mas eu me formei em arquitetura em 2008, né, e quando eu me formei eu já sabia que eu queria ir para o mundo da iluminação, né, e aí eu fiz
um mestrado em iluminação e sustentabilidade, fiz o IPOG, que é uma especialização em design e iluminação de interiores. E aí eu queria entrar para o mundo da iluminação, pensei em abrir um escritório de light design, né, na época, e isso foi em 2011, mais ou menos. E aí veio uma super oportunidade de abrir uma operação, né, comercial, a Illumine, que ia aliar esse meu desejo do projeto de iluminação à questão mais comercial, né? Então, foram 8 anos aí à frente da Illumine, desenvolvendo projetos luminotécnicos, auxiliando muitos profissionais na parte de especificação do projeto, detalhamento, né? Eu trabalhava, foi legal que isso me deu uma visão muito holística assim, da iluminação, que era desde a etapa bem inicial de projeto até a entrega, resolver os perrengues de obra, né? Então, receber mercadoria, entregar mercadoria, ver instalação, resolver problemas. Então, eu consegui conhecer muitos fornecedores, nós éramos até, isso eu digo éramos porque há 2 anos eu já não trabalho mais com varejo, né? Mas nós éramos distribuidores exclusivos da Iluminar, que é uma marca super bacana, voltada para projetos luminotécnicos, assim. Então, eu consegui aliar muito essa questão do projeto com a prática mesmo, mãos na obra, né? E isso foi muito legal, só que o meu desejo sempre foi estar muito envolvida com a parte do projeto, né? E com outros profissionais de arquitetura, né? E ao longo desse período aí, até inclusive passamos um tempo em Miami, tentamos abrir uma operação comercial lá, não deu certo, né? Tem as erradas e as acertadas. A gente entrou numa época lá que estavam pedindo a imigração que a gente tivesse tipo 8 funcionários, era algo que não tinha condições a gente continuar com os negócios no Brasil e mais essa operação lá. Então, mas foi uma época de muito aprendizado. Fiz curso na Parsons, que é um curso de iluminação incrível, né, em Nova York. Participei de feiras. Então, toda essa bagagem que eu fui tendo, né, eu sempre quis passar adiante isso, né? Então, há 2 anos atrás, essa pulguinha de querer me dedicar para projetos me fez ir para Londres, né, onde eu fiz um master na Bartlett, que também é o master em iluminação mais antigo do mundo, assim, porque também são poucos, né? Mas é um curso demais, assim, foi muito legal, aprendi muita coisa, né? E aí, quando eu voltei, que foi essa vontade, não, vamos tentar empacotar tudo isso, né? Esse conhecimento técnico, através desses cursos que eu tive, e toda essa prática da Illumine aí de 8 anos no varejo, para passar esse conhecimento para outros profissionais da área de arquitetura, de design, né? De poder compartilhar ideias aí com pessoas que nem o Hugo. Então, para mim, foi essa decisão de não ficar mais no varejo e voltar mais para a parte de conhecimento, de treinamentos, da parte de projetos luminotécnicos, consultoria, é o que hoje eu tenho feito, né? Então, eu sou uma grande apaixonada aí pela iluminação, né? Tenho certeza aí que um projeto sem uma iluminação bem resolvida aí não é nada, né? A gente precisa realmente da luz. Então, enfim, essa é a minha história, assim, corridão, porque acho que não é o objetivo da live, né? Mas sim a gente levantar aí esse assunto aí, que é a questão do cálculo, né? Da iluminação mais botada na ponta do lápis ali, né? Para realmente corresponder às nossas expectativas aí de projeto, né? Cara, eu acho que a história é muito importante pelo seguinte, claro, a gente precisa ser falada de forma muito, muito resumida, porque o pessoal, de fato, não tem muita paciência, né? Mas é muito importante ser falada, porque acho que todo mundo que está aqui nesse momento vai se admirar, né? Uma pessoa que saiu de um lugar, foi tentar... Trabalhava com iluminação, montou uma loja de iluminação, tentou montar uma loja montou uma loja de iluminação em Miami, ou seja, teve experiência de mercado com venda, compra e venda e posicionamento de produto no mercado nacional, no mercado americano, foi fazer curso em Nova York, foi fazer curso em Londres e agora está no Brasil de novo. Ou seja, as opiniões que vão ser ditas aqui hoje definitivamente não são de qualquer um. Eu não vou nem me colocar na jogada, porque é meio esquisito eu falar de mim. Mas quando eu digo que eu admiro um profissional, tem um motivo, né, galera? Então, a Cris eu admiro e eu vejo o crescimento dela porque é visível, né? Então, assim, eu já admirava e vi quanto ela correu atrás. Essa exposição bonita.
E como que você pode crescer com experiência, que é a Márcia Kemmer, que é uma pessoa muito interessada de iluminação. Eu agradeço a presença dela aqui e de todo mundo que está aqui. Agradeço e parabenizo, porque se você está aqui é porque você tem interesse em aprender mais, em saber mais, né? Aprender com erros e acertos de outras pessoas que, de repente, estão no mesmo tempo que você ou caminharam um pouquinho mais. Então, parabéns. Mas quando eu digo que eu admiro, como a Márcia Kemmer falou ali, é pela experiência, você pode fazer um projeto, mas o cálculo é importante para você dar segurança. Como você pode ter segurança? Estudando, que é o que a Cris fez, então, por isso, parabenizo aqui publicamente a Cris pelo trajeto que ela está percorrendo e que eu sei que ainda está só no começo, porque ainda tem muito, não porque ela está no começo, mas é porque ainda tem muito para caminhar, assim como eu também estou no começo. Certo? Bom, segundo, quero agradecer vocês que estão aqui, estou vendo um monte de coração. Cara, obrigado. Eu ia justamente pedir, clica no coração, aperta e segura, porque assim o Instagram entende que isso pode interessar alguém. E se você acha que pode interessar algum, sei lá, amigo teu que é arquiteto, design de interior, engenheiro, paisagista ou não, mesmo de fora da área, pega a setinha no canto inferior direito e envia para ele. Envia para as pessoas, 5, 10 pessoas, para multiplicar e outras pessoas assistirem esse conteúdo aqui, se você achar que isso aqui vale a pena. Mas, de qualquer modo, eu parabenizo e agradeço a todo mundo que está aqui. Bom, aqui tem algumas imagens, algumas são de projetos que a gente fez e algumas são de projetos que a gente pegou na internet, tanto como referência boa, quanto referência não tão boa. Isso daqui é uma loja que vende... Olha, uma pessoa acompanhando do Canadá, que legal. Obrigado, deixa eu ver. Bom, depois eu vejo quem é. Então, isso daqui é uma loja que vende quadro. Olha a quantidade de luminárias que tem aqui. Então, apenas para a gente começar a nossa conversa. Mas antes, eu vou dar uma pergunta para vocês que estão assistindo. E para a Cris. É uma pergunta rápida e eu vou pedir a resposta de vocês, tá? Como que você... Se uma pessoa dissesse para você, eu quero ganhar mais dinheiro, ou eu quero emagrecer, ou eu quero ganhar massa magra, quero ficar mais forte, ou eu quero fazer mais projeto, o que você perguntaria para essa pessoa? Tem uma pergunta básica para você fazer, né? Qual é a pergunta básica? Bom, quanto você quer ganhar a mais? Você quer ganhar mais dinheiro? Bom, me diga quanto você ganha e me diga quanto você quer ganhar, para a gente traçar uma estratégia, né? Diga aí se vocês concordam ou não. Uma pessoa quer emagrecer, cara, se uma pessoa emagrece 100 gramas, ela emagreceu, concorda? Então, quer emagrecer quanto? Bom, estou pesando 130 e quero emagrecer 30. Ah, beleza, então vai traçar uma estratégia. Se você quer fazer mais projetos, bom, quantos projetos você faz por ano? Quero ler mais livros. Bom, quantos livros você lê por ano? Quantos livros você leu esse ano de iluminação? Quantos livros você leu esse mês? Tá? O que você está fazendo para conseguir obter seus resultados? Legal, esse é um ponto. Parabéns, parabéns por quem comentou aqui. Mas tem um ponto que... Neto, parabéns. Mas tem uma frase que eu li uma vez que eu vou oferecer para vocês aqui agora. E presta muita atenção. E quem gosta de anotar, quem já leu alguma vez que quem anota grava até 30% a mais, deveria anotar isso aqui. O que não pode ser medido não pode ser controlado. Ou não pode ser gerido, administrado. E, portanto, não pode ser melhorado. Vou repetir. O que não pode ser medido, portanto, analisado, não pode ser melhorado. Então, eu vou fazer uma pergunta básica aqui para vocês. Eu quero emagrecer. Bom, você sabe quanto você está pesando? Não. Você sabe quanto você quer pesar? Não. Então, como que eu posso te ajudar a emagrecer? Aqui, vou parar em algum projeto aqui. Por exemplo, sei lá, esse projeto aqui, pronto, esse daqui, esse daqui. Esse projeto está escuro ou claro na cabeça de vocês? Digam aí, tá claro ou escuro aqui? E aí algumas pessoas poderiam dizer, bom,
Talvez esteja escuro, talvez esteja claro, mas o ponto é, como que você pode avaliar se ele está claro ou escuro? Bom, com isso aqui, né? Essa é uma das maneiras. Com um medidor de claridade, para usar um termo mais absurdamente simples, um medidor de claridade. Tem muito contraste, de fato. Um medidor. E aí você saberia quanto de luz está aqui na mesa. E aí, se um cliente teu compra esse restaurante aqui e diz assim: olha, meu restaurante é muito escuro, eu preciso aumentar a quantidade de luz. E aí você tem a opção de fazer no sentimento. Você sabe quantas lâmpadas tem aqui? Não, porque a gente não tem como ver agora, né? Não tem como ver. Então, se você não tem como ver, você não tem como avaliar. Se você não tem como avaliar, você não tem como controlar. Igual um carro sem volante. Então, o primeiro ponto que eu quero pedir a participação de vocês, ou não, boa que vocês respondam aí, essa live não é para concordar, hein, galera? É para apenas convidar vocês a pensar. Eu sei que nem todo mundo curte, a maioria da galera curte uma entrega, uma coisa mais pronta. Mas para e pensa. Se você não sabe quanto luz tem aqui, ou qual tipo de luminária tem aqui, ou se você não fez absolutamente nenhum cálculo, quando o cliente te pede assim, eu quero mais luz, o que você vai fazer? Você vai botar uma a mais a cada duas, uma a mais a cada três, uma a mais a cada quatro, ou você vai, sei lá, calcular? Essa é uma pergunta. Olha, Gui Sodré, meu tio que eu não vejo primo tio que eu não vejo há, sei lá, 20 anos. Comentem aí o que vocês acham. E comenta aí, Cris, sua opinião a respeito dessa frase. O que não pode ser medido, não pode ser controlado e, portanto, não pode ser melhorado. Para a gente começar a conversa aqui. Eu acho que faz o link total com o que a gente está discutindo hoje, né? Porque eu acho Olha, que esse é bem escuro. Ó. o Esse é bem cálculo... escuro. Exato. Esse é bem escuro, mas... Será que ele é escuro mesmo? Eu acho que, em primeiro lugar, é querer entender o espaço e a necessidade de iluminação dentro da expectativa do cliente, da proposta do projeto e tal. Às vezes, o que é muita luz para um projeto pode não ser muita luz para outro, né? Mas eu acho que no momento que a gente consegue controlar ela, né, avaliar ela e dizer, ó, a gente tem que ter um incremento de 20%, 30%, a gente consegue, né, através de cálculo e muito conhecimento técnico, dar a solução com autoconfiança, né? Eu acho que o achismo nessas situações não funciona, né? Pode até com o feeling, com a experiência, acho que tem muito disso, né? Com certeza, já está acostumado a resolver certas situações de determinada forma, isso vai te dar um portfólio, um background aí de respostas, né? Mas se tu queres realmente chegar aí com uma resposta autoconfiante para o teu cliente, tu tem que ter as ferramentas, né? Tu tem que saber quantos quilos tu quer emagrecer, então tu sabe que tu tem que reduzir quantas calorias aí na tua dieta, fazer quanto mais de exercício, né? A gente tem que saber o meio para chegar nesse resultado, né? Esperado. Então, eu acho que gostei da sua frase aí, eu não consegui anotar, mas depois você me passa ela aí para a gente divulgar melhor ela. E eu achei super, super interessante mesmo. Eu vi uma... É porque tem... Naturalmente, eu tenho mais de um negócio, quer dizer, naturalmente não, mas acho que muitas pessoas têm mais de um negócio, né? E eu comecei a ler alguns livros de empreendedorismo e educação financeira, até para gerir, né, melhor o escritório. E aí eu vi uma frase dessa num dos treinamentos ali de educação financeira. E tem muita gente que fala isso, eu quero ganhar mais dinheiro. Tá, mas você sabe pelo menos quanto você ganhou no ano passado? Não. Bom, então como que você pode querer mais? Tipo, se você ganhar 100 a mais, é mais. Quanto a mais você quer? E aí, se você perguntar para a pessoa, ela também não sabe. Então, cara, agora mudou tudo. Agora o Galvão entrou e é uma das pessoas que mais entende de iluminação no Brasil. Me falaram esses dias que dá para fazer live com 4 pessoas agora, eu fiquei impressionado. Mas aí não dá para transmitir imagem, ficaria menos interessante. Mas, cara, que legal, tanta gente ilustre aqui. A gente não fala todo mundo que entra, mas que o Galvão é ícone, né? Mas, enfim, se você não consegue avaliar, é muito difícil ajudar. Por exemplo,
Lá no começo da carreira, essa história eu até contei uma vez. Lá no começo da minha carreira, parou um cliente que ele falou assim, olha, eu vou te contratar para fazer meu projeto, só que a minha sala é muito escura e é um desafio aumentar a claridade dela, né? E aí eu falei, estava no começo da carreira, então eu achava que sabia tudo, né? Quando a gente está no começo, porque a gente não aprende iluminação na faculdade. Aí quando você aprende um pouquinho, você acha que você sabe muito. Então eu estava igual muita gente de repente já esteve. Isso aqui para mim vai ser moleza. Aí o cara falou, não, mas na minha sala já tem um monte de par 30. Eu falei, pô, um monte de par 30 na sala? 75 watts na época, né? Em vezes 20, você pode imaginar 1.500 lumens cada uma. Eu falei, pô, de repente não vai ser tanta moleza. Mas de repente o cara tem, né? 6 par 20. Aí o cara falou, não, a gente tem 14 par, perdão, par 30. Aí o cara falou, não, tem 14 par 30 na sala de estar. Caceta! Como que eu vou aumentar a quantidade de luz disso? E na época eu ainda não calculava. E hoje você, como que você resolveria isso? Alguém de vocês faz ideia como resolveria isso? Isso é um papo nível avançado, né? O Galvão resolveria isso. Bom, a Cris provavelmente também. Aposto que sim. É porque nem tudo é luz incidente. Tem muita luz percebida, que conta muito mais para a pessoa perceber e ter essa sensação de que está iluminado. Mas como você pode fazer isso sem calcular? Ou como você substituiria uma lâmpada halógena hoje, se você pegasse esse cliente hoje? Ah, eu tenho 14 lâmpadas par 30 halógenas, sei lá, dicróicas halógenas. Como que você vai trocar uma pela outra? Sem, no mínimo, fazer a conta de quanto a lâmpada halógena tinha. Então, é um pouco, para não dizer que é impossível fazer projeto sem cálculo, porque de fato é possível, como a Cássia, a Márcia Kemmer falou e a Cris também, quando você tem experiência, você já sabe o quanto uma lâmpada te entrega de quantidade de luz, ou uma luminária. Então você já consegue fazer algumas coisas sem calcular. Testando, ou até correndo risco. Pronto, esse é o que eu queria dizer. Já rodou aqui uma vez, daqui a pouco vai aparecer de novo uma exposição que a gente fez, de obras de arte. Cara, como que você poderia acertar numa exposição sem calcular? Ou a frase contrária que eu agora boto para a Cris comentar. Sério que você faria sem calcular nada? Você correria esse risco? Você apostaria tanto assim? Você está com tanto projeto assim, tanta gente correndo atrás de você, a ponto de que você arriscaria tanto assim? Então tem um monte de projeto com um monte de luminária. Vou pedir para a Cris comentar e depois eu venho para os exemplos aqui. Comenta aí, Cris, o que você Eu acha? acho E que alguém perguntou alguma coisa aqui, depois a gente vai eu comentar. acho que arriscar é para a gente fazer testes em casa, né? Não aí na casa do cliente, no investimento do cliente, né? Eu acho que é super. Imagina numa exposição, né? Que tu vais lá colocar, tu vai estar destacando obras de arte, que é onde, né, o foco total do espaço é aquilo ali. Então, com certeza, tu tem que dimensionar bem, tu tem que entender o pé direito, tu tem que entender o foco, tu tem que ver, né, se vai chegar de forma adequada naquele quadro, da forma que tu está imaginando. Né? Eu acho que nesse tipo de projeto, por mais autoconfiante que você possa estar, né, que eu acho que a gente, por mais experiência que tenha, nenhum projeto é igual ao outro, né? E vão ter sempre muitas interferências no local, vão ter características específicas, vai ter pé direito, vai ter revestimentos, cor de parede, o próprio tipo de exposição, a arte que está sendo, né, as cores dos quadros, acho que tudo isso vai interferir no projeto, né, e no cálculo. Então, eu acho que teste para arriscar, assim, não, né? Eu acho que a gente tem que ir lá, vai com calma, né? Vai precisar de teste, porque às vezes tu pode fazer o cálculo, chegar lá, instalar e ver que não deu certo. Isso acontece, né? Comigo já aconteceu algumas vezes aí, porque, poxa vida, chegou, tu estava considerando no cálculo uma refletância X e tu chega lá e a parede está com outro revestimento, o piso é diferente, né? Existem algumas interferências no meio do caminho aí que às vezes a gente não tá a par e se depara no momento já lá da instalação, né? Então eu acho que é assim super importante a gente ter segurança aí, né, para especificar.
para o cliente vai investir, né? Daqui a pouco vai investir na tecnologia errada, enfim, eu acho que é muito delicado a gente querer arriscar e trabalhar aí nas costas dos nossos clientes, né? Eu acho que a gente tem que ir com muita responsabilidade para dar essas respostas. É, muito legal a tua colocação. Bom, eu vou... Ó, na Oliana também tem uma galera. Bom, entrou o Eduardo Becker aqui, que é um baita profissional de iluminação do Rio Grande do Sul, também, lá de Porto Alegre. É um profissional que já tem mais de 1.000 projetos executados, não só no Brasil, como no exterior. Mais uma pessoa que entende absurdamente de iluminação e tem muito mais estrada do que a Cris e que eu também. E ele comentou uma coisa muito interessante aqui, na verdade tem alguns comentários interessantes aqui, então legal que o pessoal comenta, né? Ai meu Deus, calma. Teve um comentário aqui que tem muito... Entrou aqui, ó, pronto. O Neto comentou o seguinte: quem trabalha com alguma coisa muito técnica, como a iluminação, contar apenas com feeling é uma baita furada. O feeling, que é o sentimento que você tem de experiência, né, ajuda, claro, a encurtar o caminho da solução. Mas ela não traz precisão. E é justamente isso que a gente está falando aqui, né? Você pode fazer projetos sem calcular? Cara, lógico que pode. Sobretudo, projeto residencial, né? Entretanto, o que a gente está te convidando a pensar aqui, a refletir, cara, você chegar num nível acima, no nível do Neymar. Do nível do Ronaldinho Gaúcho. Lembra daquele comercial que ele ficava chutando bola e ela batia na trave, ele chutava 10 vezes seguidas sem edição e o cara acertava todas, porque ele fazia questão de acertar no travessão. Esse que é o 5%, o 1% que a gente está te convidando a chegar. A não ter excesso nenhum de luminária no teu projeto, em hipótese nenhuma. Ou reduzir ao mínimo a margem de erro. Ou, por outro lado, você pensar que aumentar a margem de acerto dos teus projetos, sabe? Se você fizer aleatoriamente, cara, você pode acertar? Claro. Você pode errar? Pô, com certeza absoluta. Porque você não fez a conta. Sabe? A mesma maneira que você não fazer um cálculo estrutural. Ou uma pessoa que cozinha há muito tempo, fazer um prato novo, sem olhar a receita. Cara, ela tem que, no mínimo, olhar a receita ali para ela ver qual é a quantidade de luz, de tempero, de contraste que ela precisaria ter em cada parte desse ambiente. Esse é um restaurante muito, muito bonito que eu peguei na internet. E eu fiz questão de pegar só pelo seguinte: ele tem vários trilhos aqui, cada trilho com 3 spots. E o spot não está aceso nenhum trilho. Então alguém comprou spot à toa aqui, ó. Olha, estão todos apagados. E naturalmente, se fosse spot, a gente veria bolas de luz aqui no piso, né? E não tem nenhum. Então, assim, qual o problema de você não calcular? Porque você não mostrou para o cliente como ficaria. Você não levou em conta que essa luz radial aqui iria incidir na parede, na mesa, no teto, e já ia ficar muito claro, além da luz indireta aqui. Então, isso daqui, ó, no fim, é totalmente desnecessário. O cliente comprou à toa. Não estou dizendo, às vezes não é do profissional, né? Às vezes o cliente compra por conta própria, isso aí a gente vê de vez em quando. Mas, supondo que de repente levou para uma loja ou comprou por conta própria. Comprou à toa. E comprou à toa e é um elemento estranho que está na arquitetura. É um restaurante super bonito, sabe? E tem algo aqui à toa. Quantas vezes vocês já viram isso? Comentem aí. Eu já cansei de ver loja que tem tipo 20 lâmpadas no teto e a cada 6, 5 estão apagadas. Porque foi superdimensionado. Ó, na dúvida, vamos botar... Aliás, a gente pegou um projeto agora que a gente modificou, cortando mais da metade das luminárias. Aqui, ó, de novo. Não tem nenhum spot aceso. Aqui, ó. Tá? Enfim. Hugo. Então, esse é uma consideração. Outra consideração que você comentou é sobre teste de luz. Se até o Peter Gasper fazia muito teste de luz, inclusive ele me convidou uma vez para ir, eu fiquei super feliz.
Então, se até ele fazia, como que a gente poderia pensar em não fazer? Né? Então, você fazer a conta e ir lá testar cliente, ó, isso daqui é assim que vai ficar multiplicado vezes X luminárias que a gente está especificando no projeto. Olha só a quantidade de luminária aqui. Sim. Se era esse o objetivo, Agora, o que ótimo, tu mas se não comentou era... sobre essa questão de teste, quando eu estava em Londres, teve uma... Não sei se tu ouviu falar do... fizeram a iluminação de todas as pontes do Tamisa, né? Então, foi um projeto super bacana que eu consegui me envolver ajudando, né? Então, a gente passava as noites fazendo testes de luz nas pontes, né? Porque realmente era para pintar com luz as pontes, né? Então, a gente fazia os testes para fazer a programação disso. Então, claro que o projeto já estava todo definido, né? As intensidades, tudo, para, inclusive, especificar as luminárias, porque era um horror de luminárias que precisava. Mas o ajuste fino foi através do teste, né? Então, lá, configura a cena. Então, o teste, ele faz parte, né, disso. E também uma provocação até que eu ia te fazer, assim, será que o cálculo também basta, né? Porque isso foi algo que eu presenciei muito no Master, assim, em Londres, porque a minha turma era super multidisciplinar, assim, eu tinha desde arquitetos como pessoas do teatro, da parte de cinema, então ele era um curso que ele abrangia muito a parte de iluminação, se a gente fazia cálculo desde curva fotométrica de luminárias, a gente aprendeu a fazer, a Que cálculo legal. do projeto. Só que tinham colegas que eram super, assim, top no cálculo, né? Mas aí tu ia ver a qualidade do projeto, não era legal, né? Isso por quê? Porque aí também falta aquele embasamento da sensibilidade do projetista, né? De entender todos esses pontos que compõem um projeto, né? Que não é só o cálculo, né? Eu acho que o cálculo é extremamente importante, né? Para nos dar essa segurança, mas tu ter noção do comportamento da luz, das sensações que tu quer passar, é o que vai dar né, vai dar o resultado final, porque isso para mim lá foi claro, assim, e essa discussão a gente tinha muito, tanto no mestrado como no próprio Foster and Partners, onde eu consegui, há muito esforço, desenvolver um trabalho lá dentro, né, sobre Tunable White Light. A gente fez toda uma avaliação a variação da cor do branco, né, para quem não entende esse tipo de tecnologia, ao longo melhorar a performance das pessoas lá dentro do escritório deles. Então, foi um projeto que eu desenvolvi junto com a equipe de Lighting Design deles. E foi super bacana. E essa discussão sobre o projeto acontecia lá dentro, junto da equipe deles também, porque é algo que a gente vê assim que não é uma discussão nossa aqui, local, por não termos muito conhecimento, não termos um embasamento no curso de arquitetura, de design, enfim. Mas todo mundo vai muito atrás né, de entender a necessidade desse projeto, né? E, ao mesmo tempo, de entender todo o restante aí que está ao redor desse projeto para chegar numa solução ideal, né? Então, eu acho que isso a gente tem que levantar a bandeira do cálculo, do detalhamento, mas eu acho que tem vários elementos aí super importantes para a gente chegar aí nesse resultado ótimo, né? Que bom, legal. Bom, tem alguns comentários aqui. Aliás, parabéns pela oportunidade. Foster and Partners é do Norman Foster, né, galera? Tipo, acho que é o... Não vou dizer que é o arquiteto mais famoso e mais importante do mundo, porque não, é impossível dizer um, né? Mas com certeza é um dos mais importantes do mundo, mais famosos. E então, cara, baita oportunidade, parabéns. Bom, tem alguns comentários Digo muito assim, legais não aqui. foi fácil, viu? Foi como a bom brasileiro, assim, que não desiste nunca, né? Fui lá e insisti para a gente desenvolver esse trabalho lá e foi realmente incrível, só pelo fato de poder estar lá respirando o ar do escritório deles, foi uma experiência incrível aí nesse período. Hugo, Sim. até passou há pouco aquele projeto teu agora na Casa Cor, que eu acho que até tu postou vocês fazendo uns testes de luz no acesso, né? Sim. Aquilo ali acho que é o exemplo, né, de que a gente tem um momento que tu tem que pegar a luminária lá na mão e realmente ir para o local para testar, para ver o que está gerando aquele teu cálculo, aquele teu projeto, né? Eu acho que isso exemplifica bastante também. Sim. Eu vou comentar aquele projeto e o da exposição África que a gente fez lá no Casa Shopping. Mas exatamente. A gente calculou tudo.
Inclusive, a gente calculou e simulou no programa 3D, no Dialux, podia ser em qualquer outro programa que vocês quisessem. É, E aí a gente mostrou para o arquiteto e ele falou, gostei. Só que ele gostei, mas ele não tem noção da quantidade de luz. Ó, vai ter tantos, aqui vai ter 100 lux, beleza? Cara, tá falando grego com o cara, entendeu? Então a gente teve que ir lá e vamos mostrar para fazer. Ó, vai ficar assim. Nossa, vai ficar lindo. Pronto, agora sim. Aprovou. Agora ele entendeu. Então, até para a gente ter certeza, ó, vai ficar assim. É assim? Vai ser? Beleza. Né? Mas antes eu vou comentar aqui, ó, muito legal algumas questões, né? Bom, primeiro, o Eduardo Becker comentou que como que você poderia não calcular perfil? É muito complicado não calcular perfil, porque hoje em dia tem muito perfil de vários tipos, de vários difusores acrílicos com várias densidades que barram a luz, com um monte de fita, com um monte de potência, com um monte de fluxo luminoso. Então, se você não calcular, é muito arriscado para você. Então, de novo, para deixar bem claro aqui, você pode não calcular? Cara, à vontade. Só o risco é teu, entendeu? E o que eu acho que é uma pena é que tem gente que fala, né, que você não precisa calcular. E é uma pena porque, de certa forma, está sacaneando quem ouve, né, que acredita que não precisa calcular. E, de repente, comete uns erros tipo isso daqui, né? A Juliana Corte Real escreveu uma coisa bem legal aqui, que naturalmente eu vou ter que ler, porque ela não conhecia, né? Aqui, ó. Hugo, a pandemia me deu a oportunidade de fazer o seu curso, parabéns pelo seu trabalho, sou sua fã, interior designer no Canadá e vejo iluminação como algo que eu posso explorar aqui. Isso é muito legal, porque naturalmente a gente montou um curso em 2012, baseado numa apostila da Alemanha, óbvio, somado à experiência que foi passada para mim pelo News e também dos projetos, e a gente montou um curso que já teve mais de 20 turmas em diferentes estados do Brasil, já tinha tido. E aí, no ano passado, a gente lançou esse curso online, a gente está 3 anos tentando arrumar tempo para gravar, e se você esperar arrumar tempo, não grava nunca. E aí a gente, em novembro, botou, agora vai. E aí veio a pandemia e falou, bom, agora vai mesmo. Que agora a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade. E aí o curso está sendo muito bem aceito, cada vez mais, por diversos profissionais, e essa é uma prova ali. Obrigado. Que bom que você está gostando. E, de fato, eu lembro de eu ter comentado que, já que ela está no Canadá, ela poderia usar isso como um diferencial lá. Né? E o Antônio comentou de pessoas que usam filamento, e o filamento tradicional, que acaba ofuscando muito as pessoas. Então, de repente, a pessoa pode até cumprir a quantidade de luz, mas acaba incomodando. Então, todas essas coisas que a gente ensina no curso, você pode aprender por conta própria, por experiência própria, claro, mas se você tiver informação organizadinha passada por um profissional, claro que é uma boa oportunidade. A Cris acho que está montando um curso também, não é? Ou montou? Está em fase de preparo aí, de empacotar aí todo esse conhecimento aí técnico e experiência, né? Trouxe muito conteúdo aí do Master lá e esse outro curso que eu fiz em Nova York. Então, a ideia é como tu fez também, assim, da gente pegar, juntar e repassar de uma forma bem prática aí, né? Aplicável. Também não dá para ficar lá teorizando e fazendo a galera perder tempo, né? A ideia é que seja bem direto ao ponto aí para resolver projetos, né? Mas por enquanto Claro. aí a gente está, né, começando, né? Seguindo aí, se inspirando aí nos grandes, né, Hugo? Porque sabe, aí a gente chega aí pertinho do teu trabalho, mas eu acho que quanto mais gente aí colocando a bandeira da iluminação, a gente conversou sobre isso outro dia, eu acho que é muito bacana, né? Inclusive, a gente está agora lá no meu canal, quem quiser acompanhar o Chris Krum aqui no Insta, a gente está dedicando cada semana a um tema de iluminação e trazendo profissionais e trazendo fornecedores, então realmente para trazer esse conhecimento e para responder as dúvidas que chegam até mim e coisas que ao longo da experiência eu vi que eram muito recorrentes entre os arquitetos, né, que eu trabalhei junto, né, teve muita experiência, a gente começa a ver que as coisas se repetem, né, as dúvidas são parecidas. Super. E que bom a gente poder oferecer esse conhecimento para tentar minimizar isso, né? Então, isso que eu digo sempre, nos mandem as dúvidas, né? Porque a gente quer realmente fazer um conteúdo aí relevante, né? E aplicável aí para quem estiver nos acompanhando aí. Super. Bom, já que você comentou, então eu vou explicar esse projeto aqui para as pessoas. E acho que essa é a parte que eu
que eu acho que é um diferencial das lives que eu faço, e até sugiro a quem for fazer que faça o mesmo, de explicar um pedaço do seu projeto, porque aí de repente uma pessoa tem um pequeno ganho, um pequeno conhecimento, um pequeno aprendizado, e isso serve para ela. E eu não vejo, pelo menos, sabe, as pessoas explicando, eu fiz assim, eu fiz assado, tá? Apenas antes eu vou ler aqui o Galvão, ele falou assim, eu acho que é fundamental que se faça cálculo, mas eu não acho determinante para ter um bom projeto, porque eu acho que tem mais coisas envolvidas. O Galvão fez um curso lá sinistro nos Estados Unidos que envolve um monte de coisa, então o conhecimento dele é acima da galera, então ele entende outras coisas também. Mas eu vou pedir, Galvão, se você puder comentar o que mais que, sem citar a visão estópica, isotópica, escotópica, que a galera não vai entender, mas se você quiser comentar um pouquinho mais palpável para as pessoas entenderem, vai ser legal, tá? E Jomar, curso excelente, não são apenas aulas, são experiências de trabalho compartilhado com um profissional espetacular. Obrigado, cara, muito obrigado. Bom, aqui é a entrada do Casa Cor. Então, a gente foi convidado esse ano, na verdade, no ano passado, para fazer o Casa Cor esse ano de Casa Cor do Rio, em uma casa linda, é um quarteirão inteiro. Quem quiser vir, a previsão é que era que ficasse até dia 25 de março. E agora provavelmente irá até dia 10 de abril, tá? É isso? Janeiro, fevereiro, março? Não, era até dia 25 de abril e agora provavelmente vai estender. Tá? Até dia 10 de maio, perdão. Então, tá tendo que entrar com... Tem álcool pela casa inteira, você tem que ficar de máscara o tempo todo. Óbvio, quando tem um café lá, quando você vai tomar um café, você tira a máscara, mas você tem que ficar de máscara o tempo todo, senão o pessoal te chama atenção, então tá muito legal. E a gente foi convidado para fazer 2 espaços. Um é essa aqui, é a entrada, essa é a vista do portão de fora, e o outro é o paisagismo. O paisagismo eu não vou mostrar aqui, tá? Eu vou mostrar, nesse caso, esse projeto e a exposição. Então é o seguinte, aqui do lado esquerdo é onde a pessoa entra, você põe o rosto assim, ele mede a tua temperatura, e aí se você tiver com não com febre, ele mede a temperatura e diz, pode entrar. Se você tiver com febre, ele fala, não pode entrar. E você vem aqui e sobe pela escada. Aqui tem um expositor de todos os livros que já tiveram nos 30 anos do Casa Cor. Então, é uma estante que o arquiteto desenhou e que precisava ser iluminada. Mas precisava ser iluminada uniformemente, mas ao mesmo tempo não podia ofuscar. E principalmente não podia sobrar muita luz, porque aqui a ideia do arquiteto era colocar vários tapetes circulares para fazer como se fosse uma passarela para quem estivesse descendo. Então o acesso é pela escada subindo e a descida é pelo tapete. Bom, se ia ter uns pedriscos, começava aqui no paralelepípedo e depois foi preenchido com pedrisco. Se ia ter pedrisco e uns tapetes circulares, a ideia que ele me pediu é a seguinte, olha, a gente pensou em botar fita LED de cima para baixo, fazendo uma linha linear, já que a rampa é linear. E aí vai o meu questionamento para vocês. Cara, ficaria legal. Eu acho que ficaria legal, sinceramente, tá? Entretanto, vocês já viram isso. E é muito parecido com a iluminação que a gente teve que fazer para o acesso, que tinha que ser um pouco mais uniforme para as pessoas circularem. Então, esse é o primeiro ponto. Diferentes tipos de iluminação para cumprirem diferentes funções dentro do mesmo espaço. Porque, embora seja rampa e escada, ainda assim está no mesmo campo visual do observador, né? Você vai lá visitar, cara, uma iluminação da escada não pode estragar a passarela, que também não pode estragar o lounge de saída. Então você tem que medir essas coisas todas. Como você mede? Lembra? Qual é a frase? O que não pode ser medido não pode ser controlado. O Eduardo Becker, eu vou mostrar a próxima foto aqui, para iluminar essa estante, tinha que ser uniforme. Então acabou sendo perfil, com fita LED, para ter uma iluminação uniforme. Tá? Como que a gente calcula? Como que você poderia não calcular? Tá? Então eu vou mudar aqui a foto para vocês verem. Mas antes eu vou dar um zoom aqui, para vocês entenderem. Ó. A casa lá no fundo é uma casa gigantesca, aqui as escadas, a pessoa entra por aqui,
vai lá, visita a casa toda, tem um outro paisagismo que a gente já postou inúmeras fotos. Aqui tem um lounge de saída para quem quer esperar táxi ou Uber, com um laguinho, com umas poltronas, umas chaises, né? E aí você pode descer por aqui, direto para pegar o Uber, ou quem vem descendo, vem caminhando com essa ideia de passarela, tá? Essa era a ideia. Bom, aí quando você entra, você tem aqui, ó. Eu vou ter que dar zoom, mas você entra aqui, tem esse medidor de temperatura, tem aqui três torneiras para você lavar a mão com detergente, então você já entra lavando a mão. E aí tem aqui essa estrutura e esse jardim vertical. Alguns balizadores no piso e aqui tem o tal da estante. Então, como que você poderia determinar e afirmar que essa luz desse perfil não vai sobrar para cá a ponto de sobrepor a quantidade de luz que está aqui? E aí entra o cálculo. Por quê? Porque você tem que calcular esse ponto de luz, o quanto que chega de luz aqui, e isso daqui, se alguém citou contraste, acho que foi o Neto, tá? Alguém citou contraste. Como que é possível esses círculos aqui? Porque ele chega com uma quantidade de luz que para o olho humano e para o olho da câmera, aqui é tão mais luz a ponto do que o que está ao lado fica na sombra. E aí, por isso, faz esses círculos de contraste. Então, a ideia era fazer a ênfase, o destaque máximo em cada tapete circular. No fim, ele optou por menos tapete do que ele tinha projetado, e aí tem umas áreas iluminadas que não são tapete, tá? Mas esse é o primeiro ponto que eu convido vocês a pensar. Como que você vai saber se essa luz produzida aqui não vai estragar esse efeito aqui? Sem calcular. Você conseguiria afirmar? Não, com certeza não vai. Como que você poderia afirmar? Essa é a minha primeira pergunta. Se vocês... Ou uma outra pergunta. Como alguém que diz na internet que não precisa calcular para ensinar a iluminação, para fazer projeto, não precisa fazer nenhum cálculo, como alguém que fala isso, poderia afirmar que aqui não vai estragar o teu detalhe, tá? Curso é excelente, blá, 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 só para não perder aqui. A iluminação é um ponto forte do projeto, principalmente projetos cooperativos. O cálculo do perfil, como qualquer outro luminário, é muito importante por conta da perda de fluxo luminoso quando passa pelo difusor. Ótimo. O Maicon é um arquiteto que estudou numa faculdade que eu dei aula, a gente se conheceu quando eu estava lá. Ele é um cara extremamente esforçado, eu admiro ele muito por conta disso. Já falei isso algumas vezes para ele. E ele trabalha num bom fornecedor de perfil do Brasil. Para quem não conhece, chama P de pato, D de dado, LED. PDLED. E aí, Michael, já que você comentou, se você puder comentar quanto normalmente é a perda do fluxo luminoso do acrílico do perfil. Tá? Quando a fita produz 1.800 lumens. Quanto que normalmente perde, se é 40%, 30%, 70%, tá? Se você puder comentar aí. A Cris também, se quiser comentar, óbvio que está mais do que convidado. Eu ia comentar, Hugo, se for no feeling aí, o que diz que não precisa fazer projeto, acho que ele ia pegar todos os perfis do mercado, testar todos ali, ou então soluciona, coloca um dimmer lá e ficou muito iluminado, vai reduzindo, vai reduzindo. Né? Sem o cálculo é no achômetro mesmo, né? No achômetro, no achismo. Tá vendo? Então aqui a nossa ideia, o conceito desse projeto, para vocês entenderem, para quem gosta de projeto, de conceito, eu gosto. Eu era apaixonado de assistir o Guinter Parchal, que dando palestra, porque ele explicava o que ele tinha pensado. Isso, para mim, tornava mais interessante, tá? Então, aqui para vocês entenderem. Bem rapidinho, Hugo, só fazer um convite aí pro pessoal. Semana que vem o Guinter vai dar a gente vai fazer uma live lá no nosso canal sobre iluminação de fachadas e tal, que a gente fez um projeto aqui na minha cidade juntos, entregamos ano passado, e ele vai discutir aí sobre um projeto novo que ele está fazendo aí para São Paulo, então vai ser bem bacana, quem quiser acompanhar, vai ser na quarta-feira, às 19h19, se eu não me engano, tá? Mas é só acompanhar lá no nosso canal, porque eu sou
fãzaça aí do trabalho do Günther. Ele realmente é um artista da luz aí, né? Cara, eu acho o Günther um dos melhores do Brasil. Cara, talvez o cara o profissional homem que eu goste mais ali, né? Ele é muito, muito bacana. É Show. um dos caras que eu mais gosto, além de eu ter, de eu gostar dele como pessoa. Então aqui a ideia era a seguinte: você subir com uma luz do lado esquerdo uniforme, ou seja, precisa ser mais difusa para ela ser mais uniforme, né? Quanto mais difusa, mais uniforme. Quanto menos difusa, mais dura e mais marcada. E na parte do lounge é bem aconchegante, e aí existe uma mistura entre contraste e aconchegante. E na parte central, era para a iluminação ser excessivamente teatral, ou seja, muito teatral para iluminar só os tapetes. Esse era o plano. E teria dado certo se a gente tivesse exatamente a quantidade de tapete. Mas para vocês verem aqui como fica muito marcado o tapete e dando a ideia de reforçar que é como se transformar o tapete numa bolacha iluminada ou num tapete iluminado, sabe? Então, o que eu estou te convidando, o que eu e a Cris a gente está te convidando aqui é para você enxergar que você pode usar a iluminação para ir ainda além do que você algum dia imaginou, para modificar a percepção visual que uma pessoa tem de um espaço. Manipular, não no sentido negativo, manipular no sentido positivo. Olha que legal, você usar a iluminação para transformar tapetes em tapetes iluminados. Se você tivesse todos os tapetes que ele tinha pensado, ou só os que estão aqui, e um perfil aqui, ó, iluminando de cima para baixo, ia ficar bonito? Cara, ia dar esse efeito? Em hipótese nenhuma. E tudo bem se você gostar mais do outro efeito. Eu apenas estou te convidando a enxergar outro lado. E eu acho legal isso eu acho que o diálogo, né, junto do arquiteto é extremamente importante para a gente entender aí qual era a expectativa enfim, do arquiteto paisagista, quem seja, para a gente trabalhar com a luz a favor do projeto dele de formas que às vezes ele nem pensou, né? Então eu acho que esse é o nosso grande papel aí como light designers, né, de realmente potencializar os espaços, né? É uma pena, às vezes, a gente chega aí em alguns ambientes e vê, nossa, que pena que não tem um projeto bem feito, né? Porque, sei lá, o cliente vai lá, Total. investe num super revestimento, pagou super caro pelo tapete, né? E tá lá mal, com a cor mal reproduzida, com uma iluminação que tu não tem hierarquia dentro do espaço, tu não sabe para onde, o que é mais importante do que o que, né? Porque a luz tem esse Exatamente. poder, né? A luz ela vai te direcionar nesse teu caminho aí. Eu achei perfeita a solução. Tu vai realmente enxergar o que tu quer mostrar, que são os tapetes, né? Então, esse é o foco, não era mostrar o caminho, né? Com a iluminação linear, era mostrar os tapetes e, claro, conduzir ao longo deles, né? Transformar o caminho nos tapetes aí, né? Acho que foi genial. Total. O Eduardo Becker, eu vou mostrar só essa e vou pedir para você responder o Eduardo Becker aí. Não sei se consegue ver ele. Sim, joia. Bom, aqui é uma foto que é legal porque comentem aí se vocês conseguem ver, tá? Mas nessa foto dá para, pelo menos para mim, assim, dá para ver que todos os anuários estão razoavelmente bem iluminados, né? E a gente posicionou um pouco mais para cá, para ele dar uma luz um pouco mais rasante. Então, por um lado, a gente sabia que ia dar um pouco mais de sombra na área dos anuários, então eles teriam que ser posicionados mais para frente, mas por outro lado, ia revelar mais essa volumetria dessa estante que o arquiteto desenhou. Então, primeiro isso. Mas, de qualquer modo, o resumo aqui é uma luz uniforme. E olha que legal que é... comentem aí se vocês conseguem enxergar que é possível ver a luz uniforme e ainda assim ver a luz teatral aqui, no mesmo campo visual. E aí você pode comentar, comentem aí, vocês que estão assistindo, se vocês acham legal essa solução ou não. E comenta se vale
tentar a carreira lá fora, embora as fronteiras estejam caindo. Bom, então, respondendo aí a tua pergunta, Eduardo, realmente a gente dá um gostinho, né, de tentar ficar lá enfim, surgiram muitas oportunidades enquanto eu estava lá, até por estar fazendo esse master na UCL, que tem a Bartlett dentro da UCL, né? E geralmente quem sai desse curso já tem um lugar garantido aí nos principais escritórios, porque ele realmente é uma chancela, é um carimbo bacana, assim. Mas quando eu fui para lá, o meu objetivo era já trazer esse conhecimento para cá, né? Claro, abrir esses contatos, né? Hoje eu mantenho contato tanto com o pessoal da UCL, com o pessoal do Foster, e é super... Hoje em dia é super viável tu realmente poder estar ainda em contato com eles e de repente desenvolver algum trabalho à distância. Isso, eles têm essa logística já dentro dos escritórios, mas realmente como o meu objetivo aí era voltar, como a gente já tem alguns negócios aqui no Brasil, a ideia não era ir totalmente para lá, mas o gostinho, né, a vontade sempre fica, assim, porque realmente é um mercado ótimo. O Light Designer ele tem um papel muito importante nos projetos, né? Mas assim como aqui ainda não é saturado, né? É um mercado aí que tem espaço para talentos, assim, nos principais escritórios, então é bem bacana. Eu recomendo a quem tem vontade de ter essa experiência, né? Inclusive, os profissionais aqui são muito bem vistos lá pelo nosso esforço, né? Eu acho que a gente tem essa característica aí de ir para lá e querer realmente aproveitar ao máximo as oportunidades. Que legal. Muito bom saber essa... E assim, tem uma parte da arquitetura, bom, comentando sua fala, eu acredito que para a pessoa fazer um bom projeto de arquitetura, de interiores e de iluminação, ela precisa de 4 coisas. A primeira é de conhecimento técnico. É possível fazer projeto só baseado na experiência? Cara, com certeza. Só que vai faltar alguma coisa. Da mesma maneira que... Por isso que, para um time ser vencedor de futebol ou de qualquer outra atividade esportiva, cara, precisa de um técnico para orientar cada jogador. Cara, não chuta com aqui, chuta mais para cá ou mais para lá, por exemplo, entendeu? Mesma coisa no surf, mesma coisa em qualquer atividade esportiva. Então você precisa ter o conhecimento técnico. Se você se basear somente na experiência, vai faltar lacunas de informação. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, naturalmente, você tem que ter experiência. Então, primeiro, conhecimento técnico, segundo, experiência. Terceiro, enxergar. Tem um livro que, para quem gosta de livro, tem um livro do Howard Branston que se chama Aprender a Ver. Aqui é... E a essência do design de iluminação. Você vai pegar ele aí? Eu ia pegar ele aqui. Esse livro aqui, uma vez, eu lembro que eu acho que tu comentou que estava lendo e eu respondi também estou lendo. Tá aqui, ó, pessoal, quem quiser. Pronto, então calma aí. Muito legal. Aprendendo a ver aqui, ó. Então... Não vamos dizer que é uma bíblia, mas eu acho que é uma recomendação aí, ó, dupla, para quem quiser ver com outros olhos. O meu tá até meio apagadinho. Aí. Total. Mas mesmo para quem não vai ler o livro, até porque ele agora só está disponível em inglês, ele está esgotado em português, pelo menos estava. Você aprender a enxergar as coisas já te ajuda muito a você construir a tua cultura de iluminação. Por exemplo, vá a um restaurante e tenta olhar, ou um bar, ou uma residência, você tem que virar um maluco da iluminação. Mas, por exemplo, nas turmas presenciais eu ia com os alunos e aí a gente ia num shopping, porque um shopping tem todo tipo de estabelecimento comercial. Farmácia simples, farmácia mais cara. Loja de departamento tipo Casas Bahia, mais simples. Loja tipo Fenac, que é mais cara. Loja de esportes, loja de tênis e loja Centauro Esportes. Loja de roupa mais simples, tipo Renner, e loja tipo Maramac. Então você ia com o luxímetro e você via as quantidades de luz que você tinha e quão uniforme era ou quão não uniforme era. Para você ver as coisas que você
quer construir. Olha, isso daqui funciona bem para mim. Então, mesmo se o cliente disser que é pouco, eu sei que funciona mais ou menos. Ou se ele disser que é muito, eu sei que está funcionando. Então, você vai começando a fazer o teu handbook, sabe? Teu diário, vamos dizer assim. E quarto, é bom gosto. E aí, cara, também te ajuda a ter bom gosto é se aprender a ver. Então, a soma disso, ó, conhecimento, experiência, aprender a ver, olhar, observar. Você pode aprender com a experiência dos outros. Sabe, cada vez que a Cris fizer uma live, cara, assiste. Você vai aprender. O Guinter, o Eduardo Becker, o Galvão, cara, assiste. Você vai aprender alguma coisa, né? Pela experiência dele, principalmente quem mostra projeto e bom gosto. Tá? Então, isso que eu gostaria de convidar vocês a refletir. Tem mais dois projetos aqui para eu comentar rapidão. Essa foto eu que tirei. Tá? É uma loja no Shopping Leblon, que ela vende só obra de arte, né? Basicamente quadros. E ela tem essa quantidade de embutido para dicróica, tá? Ou seja, é um embutido para uma lâmpada de 5 centímetros, que é a dicróica, né? É 51 milímetros. Só que eles estão praticamente colados um no outro. Inclusive, por isso eles estão desalinhados para o cara conseguir furar ali e colocar. A gente não tem como afirmar, né? Mas, cara, você acha que eles foram projetados para ficar assim? Ou foi projetada uma linha e ficou pouco, e depois acrescentou mais uma linha e não cabia no mesmo alinhamento e colocou depois? Ou foi para ser uniforme? O que vocês acham aí? E tudo bem que a gente só vai poder achar, a gente não vai poder afirmar. Mas eu acho que é uma loucura. Pois é, derreteu o quadro. Mesmo com LED. Olha, 2, 4, 6, 8, 10, 12 luminárias. E mesmo que não derreta o quadro, cara, chama mais atenção do que o próprio quadro. Então, não sei se foi intencional ou se foi um erro, mas esse é o tipo de exemplo que a gente mostra que, cara, mesmo que tenha sido intencional, não tem soluções que são melhores do que essa. Para não dizer que está ruim, vou dizer, ó, tem soluções melhores do que essa, exatamente. Tá? Para um quadro. Olha que loucura, tá? E aí eu vou mostrar umas coisas aqui. Esse restaurante, muito bonito, peguei na internet. E aí como que você afirma que ele está claro ou escuro? Sem controle, sem fazer cálculo, né? Tem um que a Cris mandou, que ela tirou foto, que está muito bom também. Algumas referências boas que eu peguei de diversos lugares, de Singapura, acho que esses aqui são de Singapura. Por exemplo, esse daqui usa difusor. Várias luminárias no teto, todas elas com difusor. Como que você vai saber, como que você vai garantir que aqui vai ficar claro ou que não vai ficar escuro? Como que você pode saber? O Maicon falou ali, ó, o acrílico do LED tira entre 15% e 30%. Cara, são 15% de margem de erro. Dá para eleger um presidente ou não eleger com essa margem ali, né? Brincadeiras à parte, cara, esse difusor aqui talvez seja mais denso. Então, imagina como que você faz a conta, né? Aqui, de novo, aquele restaurante, que, aliás, é bem bonito, na verdade. E esse aqui que a Cris tirou. Essa tá muito boa. Eu não cheguei a contar quantos embutidos tem aí. A gente conta agora, ó. 3, 6, 9, 12, 14. Para um hall de 14, entrada externo do prédio. 14 embutidos. E assim, numa boa, que dá para ver a lâmpada, né? Eu acho que era uma par 30. É, parece a R alguma coisa ou o par 30. LED. Mas enfim. Mas é assim, lá tem uma plaquinha, né? Sorria, você está sendo filmado. Eu acho que podia colocar, né? Sorria, você está sendo iluminado. Com certeza aí a pessoa vai chegar ali, vai ser um choque de luz. Então, numa entrada de um prédio, 15 luminárias com uma lâmpada. A gente, enfim,
Tem gente que não vai fazer o cálculo e vai errar para mais. Tem gente que não vai fazer o cálculo e vai errar para menos. E tem gente que não vai errar o cálculo e de vez em quando vai acertar. Mas ainda assim, você talvez erre para uma a mais ou uma a menos. E quem ainda não errou, cara, imagina se o cliente te fizer pagar ou o cliente ficar um pouquinho decepcionado, a ponto dele nem comentar contigo. Isso é muito ruim para sua carreira. Sabe, hoje em dia as coisas são tão líquidas, né? Todo mundo está criticando, que as relações são líquidas, que as coisas são líquidas, que tudo é muito mais rápido do que antigamente na internet. Então, cara, às vezes o cliente nem reclama, ele já contrata outro, ele compra por conta própria, ele depois te indica menos ou não te indica. Então, tem essas considerações que a gente te convida a fazer. Olha que loucura. Acabou? Acabou, parece. Chegou na última foto. Então, eu vou agora na exposição, tá? Bom, enquanto está voltando, eu vou mais uma vez dar parabéns a todos vocês que estão aqui, porque se vocês estão aqui é porque vocês têm interesse em saber algo a mais e ir além na iluminação. Mais uma vez eu vou agradecer a Cris. Quem quiser, bom, vou pedir aqui para de repente dar um print na tela e marcar a gente, compartilhar, ou pelo menos me mandar para a gente se conhecer. E se vocês puderem, de novo, clicar no coração, mandar setinha e tal. Bom, enfim, vou pedir para vocês darem um print, que aqui a gente não consegue, senão fica tremido, fica tudo ruim. Mas quem puder, eu vou falar um, dois, três já. Boa ideia. Se eu fizer aqui, vai cair o meu aparato aqui. Atrapalha os esquemas aqui. Então, quem puder depois marcar a gente, até para, né, uma forma de agradecimento. A gente está aqui dedicando, já passa de uma hora que eu estou aqui entregando, né, me dedicando a vocês, a Cris também. Então, enfim, se vocês puderem compartilhar, eu vou agradecer pra caramba, tá? Então, ó, dois... Vamos lá, pera, botar um projeto meu, né? Da Casa Cor aí, ó. Putz, mas ela tá lá pra trás. Mas tá bom, pode ser. Pessoal, enquanto o Hugo procura aí, então, mais uma vez agradecer o convite aí, fiquei super lisonjeada aí de poder participar dessa live, acho que foi super bacana a troca aí. Acho que a gente conseguiu colocar uma pulguinha aí atrás da orelha de quem achava que o projeto não é, o cálculo assim não é tão importante, né? E compartilhem aí suas ideias, né? Perguntem quem quiser me acompanhar aí no meu canal também, a gente está tentando gerar bastante conteúdo bacana e a ideia é essa, responder a dúvidas, né? Construir esse conhecimento junto aí, trocando muita experiência. Tá bem legal o seu canal mesmo. Parabéns. Bom, obrigada, então vamos lá. Quem puder dar o print aí agora, vamos lá, ó. 1, 2, 3 e... Pronto, foi. Só duas considerações antes de voltar para lá. Primeiro, você falou do Guinter. Cara, o Guinter essa é uma live que eu não vou perder. Então eu, se fosse vocês, não perderia por nada. Porque ele é um cara... Cara, artista mesmo. Além dele ser... Numa boa, ele é foda. Mas ele é artista, sabe? Aqueles caras ilustres, aqueles caras muito brabão mesmo. Cara, é o Guinter. Hoje eu tive uma reunião com ele, o que a gente está... ele vai ajudar a desenvolver, possivelmente vai ajudar a desenvolver um projeto aqui na região, e de um teatro. E aí, falando lá de ideias para fazer iluminação da parte da plateia, já que é o ar livre e tal, ele chegou a cogitar o uso de drones. Então, assim, o cara, ele realmente é espetacular, assim, acho que o Guinter, ele pensa, se tu pedir para ele pensar fora da casinha, que foi o que o pessoal, né, os clientes disseram, tá, mas quem sabe a gente pensa em alguma coisa, mas ele, não, possibilidades tem, né? Se vocês me disserem para criar, eu vou realmente extrapolar. Então, ele é, assim, genial. Então, eu aconselho muito aí o pessoal a acompanhar essa conversa aí na quarta-feira, vai ser às 19 horas, vai ser bem, bem bacana. Eu admiro muito o Guinter. E eu tô há mais de 2 anos cantando o Guinter para ele fazer um curso. E 2 meses atrás a gente chegou a um acordo, quase acordo. Uhum. Ele disse o seguinte: eu não me sinto confortável de eu fazer um curso, mas eu vou ficar confortável se alguém conduzir o curso. Aí eu falei, bom, então tudo bem, eu conduzir o curso e fazer um workshop com o Guinter.
Hugo e Guinter, eu vou conduzindo e você vai ensinando a galera. Na verdade, eu só vou puxando e ele vai conduzindo. Ele falou, eu topo. Então, quem sonha em um dia fazer um workshop com um cara mega ultra foda pra cacete da iluminação, fica ligado Que no Instagram legal. da Ah, NTZ, vai que ser. em algum... Bom, Vou até fazer você esse curso faria, né? também. Pô, eu queria, cara. Eu Na fui verdade, no aluna começo dele. eu pedindo pra ele fazer pra eu fazer o curso Que com ele, né? legal. Eu fui aluna dele no IPOG, nossa, segunda turma que teve do curso, ele ainda dava aula lá. Hoje em dia, acho que ele não está mais dando. E te digo assim que foi lá que a gente se conheceu, inclusive depois disso a gente trouxe ele para dar palestra já aqui em Santa Maria, então foi genial, assim, porque sai todo mundo babando mesmo das aulas com ele. Então, quem tiver oportunidade aí, avisa, Hugo, quando tiver isso, Sim, que a gente vai querer vai acompanhar. faltar vaga, eu acho, né? Mas... Então, o Instagram dele é Estúdio IX. Vou botar aqui, ó. Pronto. Até o Isso. Eduardo Becker vai fazer, ó. Fala aí, Eduardo. Diga se você faria um curso com o Guilherme. Bom, enfim. O nosso curso, quem quiser depois nos peça ali no direct, ou tem na bio também, tem no site, enfim. É um curso bem legal. Pelo que eu saiba, hoje é o programa mais longo e mais extenso, mais aprofundado, disponível no mercado. Então, para quem quer que seja extenso, de repente vai curtir, e para quem quer que seja mais rápido, não vai curtir. Então, é legal para ter diferentes cursos no mercado e é isso. Ó, até a Nick Gomes, ó, mais uma pessoa ilustre aqui na live. Bom, então aqui, essa é uma exposição que a gente fez de artefatos africanos no Casa Shopping. E aí, naturalmente, a gente aqui nessa época ainda não calculava, mas então a gente ficou fazendo testes e mais testes, certo? E agora, acho que usando as palavras do Neto, talvez, isso daqui é tudo muito contraste. Tá? Então a gente tinha que levar em consideração qual é o tipo de luz geral que a gente ia ter, se ia ter, para poder dar o efeito que a gente queria, tão teatral desse jeito. Né? Então, nessas imagens aqui tem apenas uma fonte de luz em cada obra. Só que tem outras imagens que vocês vão reparar, e eu vou parar quando ela chegar aqui, pronto, está quase chegando, que tinha a luz da obra e também tinha a luz geral, que era a luz de efeito barra luz indireta. Então, como que você poderia não fazer... Pronto, essa é a imagem que eu queria. Como que você poderia não fazer nem cálculo e nem teste de luz? Para chegar no ponto que você queria aqui de contraste, porque aqui você tem a luz de destaque e a contraluz. Então, essa é a reflexão que eu convido vocês a pensarem sobre qual o caminho que você vai tomar na iluminação, que rumo você vai seguir na carreira, sabe? Certo? Show. Ótima imagem para o pessoal sonhar aí com a iluminação. Pois é. Vieram uns artefatos bem maneiros ali e foi uma mega honra ali ter sido escolhido para fazer essa exposição no Casa Shopping. Enfim, quem tiver mais alguma consideração, diga agora ou cale-se até a próxima live. Por hora. Para sempre não, só até a próxima live. Ou pergunta lá na próxima para o Guinter, que vai saber responder também. Enfim, vou agradecer mais uma vez a Cris. Vou parabenizar a todos vocês que estavam aqui e participaram. Aliás, vou botar isso aqui para rodar de novo. E, enfim. Conclusão número 1. Vocês podem fazer projetos sem cálculo, sem calcular. Né? E sabendo que vocês vão estar diminuindo a sua margem de acerto. Ou arriscando diminuir a sua margem de acerto, ou arriscando acrescentar coisas e depois ter excesso de luminárias ou excesso de pontos. E segundo, quanto mais vocês forem no profissional, quanto mais técnicos, que é o que eu e a Cris, acho que concordamos aqui, o Eduardo Becker também, acho que a maioria
das pessoas que estavam presentes aqui, mais você vai caminhar em direção àquela pequena porcentagem de profissionais que é bem acima da média. E, Com bom, certeza é o se é diferencial hoje, né? Quem sabe iluminação, o escritório de arquitetura, design, tá alguns pontinhos aí a mais do que o restante no mercado, com certeza. Pois é. Pois é. Show de bola. Muito obrigada mais uma vez, Hugo, pelo convite aí. Vamos que essa aí seja a primeira de algumas lives aí e trocas que a gente ainda vai ter por esse caminho aí iluminado. Com certeza, vai ser um prazer. Foi um prazer, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que você tem feito, de verdade. Obrigada. Avise bastante ali no Instagram para a gente poder participar. Vou sim, vou sim. Tá joia, pessoal. Muito obrigada pela presença aí de todo mundo. E até a próxima. Nick Gomes, você é a próxima da fila, hein? Bom, beijo, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima. E agora, como encerra aqui, né?